Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa quinta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Vou falar do Mengão que volta aos treinos hoje, já avisando o confronto contra o Internacional, só que pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo. É isso mesmo, nação! Não tem folga nessa quinta-feira, pois domingo já tem Campeonato Brasileiro contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul. Vou trazer também informação, nação, do Flamengo que pode ter dois reforços. De La Cruz e Danilo podem reforçar o Flamengo contra o Internacional. Tem também informação do patrocinador do Flamengo, né? Flamengo ontem informou pelas redes sociais que encerrou o contrato com o patrocinador Master, mas não se preocupe, galera, pois já tem dois patrocinadores tentando fechar contrato com o Flamengo, patrocinador milionário. É isso mesmo, nação. Vou repercutir também a derrota do Flamengo ontem para o Internacional em pleno Maracanã. Mas vem cá, Wesley Fla, Flamengo venceu ontem. Pois não parece, mano. Não parece que o Flamengo venceu ontem. A torcida do Flamengo tá reclamando tanto, pois parece que o Flamengo levou uma goleada ontem no Maracanã. Do tanto que a torcida do Flamengo reclama, mano. É impressionante. A torcida do Flamengo não consegue mais comemorar uma vitória. Não consegue mais comemorar uma vitória do time. Contra o Mirassol, o Flamengo venceu. Todo mundo reclamando. Ontem o Flamengo venceu o Internacional num jogo dificílimo de Libertadores e tem gente reclamando e pedindo fora Felipe Luiz. É inacreditável isso, mano. Tá demais, nação. Uma pequena parte da torcida do Flamengo, cara, pelo amor de Deus, tá demais, velho. Nossa senhora, não comemora uma vitória, só sabe reclamar. Mas é o seguinte, nação, vamos lá com as consequências do vídeo aqui. Antes de tudo, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. E é o seguinte, nação, Flamengo que volta aos treinos nessa quinta-feira, é isso mesmo, sem folga lá no Ninho do Urubu. Flamengo retorna aos treinos hoje, nessa quinta-feira, às 3h30 da tarde, já avisando o confronto contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. No domingo tem Brasileirão, é isso mesmo, nação. Os titulares ficam lá na academia fazendo treino regenerativo, enquanto os reservas vão a campo treinar normalmente com o técnico Felipe Luiz, né? Nessa tarde de quinta-feira. E olha só, nação, ontem, né, o Emerson Royal se machucou, saiu no segundo tempo, né? Ele jogou o primeiro tempo quase todo machucado e o Flamengo emitiu uma nota aqui, ó. Confira a nota do Flamengo sobre Emerson Royal, lateral direito do Flamengo. Emerson Royal sofreu um entorse no tornozelo esquerdo ainda no início do primeiro tempo e precisou ser substituído no intervalo. Ele levou um pisão, foi duas entradas, uma dividida no começo e depois um pisão no tornozelo dele, cara. O juiz não deu nem cartão amarelo. Não deu nem cartão amarelo. O juiz, eu gostei do juiz ontem, que é um juiz que deixa o jogo correr. Gostei do juiz argentino ontem. Os juízes brasileiros, árbitros brasileiros, poderiam ser desse jeito aí, mano. Deixar o jogo correr. Ontem o juiz não marcava faltinha não, mano. Não marcava faltinha, o jogo correu, a bola rolou e eu gosto de jogo é assim, mano. Tinha que ser assim os árbitros brasileiros. Então Emerson Royal, né, nação, sofreu entorse no tornozelo e é dúvida para os próximos jogos contra o Inter no domingo no Campeonato Brasileiro e também na quarta-feira pela Libertadores. Vou trazer mais informações aqui, galera, sobre o plantão médico do Flamengo, né, sobre os jogadores do Flamengo ontem que teve o desfalque, né, de La Cruz, Danilo, Eric Pulgar. Olha só para vocês verem os desfalques do Flamengo no meio de campo. É isso que vem atrapalhando muito o Flamengo, o meio de campo. O desfalque de La Cruz e Eric Pulgar, cara, castiga muito o Flamengo. Falta esses dois jogadores dão controle para o Flamengo no meio de campo. O Flamengo domina o meio de campo quando tem Pulgar ou De La Cruz. Sem esses dois jogadores, a gente viu que no segundo tempo faltou meio de campo, mano. Faltou meio de campo. O Flamengo tinha muitos pontas e não tinha meio de campo. Quando perde o meio de campo, mano, aí dificilmente você vai controlar a partida. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vou trazer aqui, ó, os jogadores abaixo, né, que estão sob o cuidado do departamento médico do Flamengo. Primeiro eu vou falar do Eric Pulgar, né? Tem sido avaliado constantemente e já se encontra sem dores em decorrência da cirurgia realizada no quinto metatarso do pé direito, o dedinho do pé direito, né? Que ele fraturou aí o dedinho do pé. Segundo, segue em tratamento com o departamento médico até consolidação total de sua recuperação.
Agora eu vou trazer a informação do zagueiro Danilo. Olha só, em fase final de recuperação de lesão no músculo posterior da coxa direita, já iniciou trabalhos de fisioterapia e condicionamento físico no campo. Olha só, hein? Tá em fase final de tratamento o Danilo, hein, nação, de recuperação. Agora informação do De La Cruz. O meia segue evoluindo em trabalho individualizado conforme planejado pelo departamento médico do Flamengo. Só lembrando que De La Cruz faz um tratamento separado, um treino separado, mas treina também junto do elenco. Eu já trouxe as imagens aqui, vocês viram aí no canal Wesley Fla 12, trouxe as imagens de La Cruz treinando junto com o elenco. E olha só, esses dois jogadores, tanto o Danilo quanto o De La Cruz, de repente pode reforçar o Flamengo contra o Internacional. Talvez no domingo, no Campeonato Brasileiro, né? Às 18h30, Flamengo enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro no domingo, ou na quarta-feira pelo jogo de volta da Libertadores. E só lembrando que a Arrascaeta estará de volta também, nação. A Arrascaeta que a gente viu que faz uma falta enorme ao time do Flamengo nesse meio de campo. A gente viu o segundo tempo, um buraco no meio de campo do Flamengo. Jorginho muito marcado e infelizmente Jorginho sozinho não dá conta. O Alan fez uma boa partida o Alan ontem, mas não se compara a saída de bola do Alan com a do Pulgar, né, cara? Não se compara a saída de bola do Alan com a de Pulgar. E é o seguinte, nação, vamos falar um pouco sobre a partida de ontem, né? O Felipe Luiz, que após o jogo, né, falou sobre a estreia de Carrascal. Olha só aqui, ó, Felipe Luiz sobre Carrascal. Jogador que a gente já viu que tem muita qualidade. Um trato com a bola muito refinado. Hoje acabou saindo um pouco da posição que a gente pensou para ele. Talvez por querer mostrar mais, né, querer participar mais do jogo. Ele acabou perdendo a posição. Ele tem muito talento, vamos lapidar para ele poder virar um ídolo do Flamengo. Falando aqui sobre Carrascal, que entrou na metade do segundo tempo, né? Na metade do segundo tempo o Carrascal entrou. Não participou muito, pois o Flamengo não tinha o domínio do jogo naquele momento. O Internacional estava dominando o jogo naquele momento no segundo tempo, né, nação? Infelizmente o Flamengo perdeu o domínio do jogo no segundo tempo. Felipe Luiz falou também, né, sobre isso mesmo, sobre a queda do Flamengo no segundo tempo. Olha só aqui, ó. Primeiro tempo foi excelente, fizemos um grande primeiro tempo. O plano de jogo funcionou perfeitamente. Criamos muita chance para fazer gol. Infelizmente fizemos apenas um. Isso aí é certo, o Flamengo poderia ter saído do primeiro tempo com o placar mais dilatado, né, com 2-0. O Flamengo poderia ter saído com o placar de 2-0, mas perdeu ali algumas oportunidades, né, galera? E não pode perder em jogo decisivo, não pode perder oportunidades. Felipe Luiz segue aqui, ó. Voltou igual, com a mesma formação do início. Hoje eu acredito que tenha sido erros técnicos individuais, onde nos tiraram o domínio e o controle da partida. Tiveram que fazer o nosso time correr. Tivemos dificuldade e cada vez que recuperávamos a bola, éramos extremamente verticais. Acabou que o time se partiu. Falou aqui Felipe Luiz, né? Ele tá falando, né, que éramos verticais porque o Flamengo pegava a bola no segundo tempo. O Flamengo pegava a bola e ia na correria. Eram os pontas, toda hora a bola nos pontas, os pontas tentavam jogadas individuais, perdia a bola, o Inter recuperava e voltava a pressionar o Flamengo. Só que a pressão do Inter no Flamengo foi uma pressão arame liso. O Flamengo em nenhum momento flertou em tomar um empate ontem. O Rossi fez uma defesa apenas uma bola foi em direção do gol do Rossi. Então foi uma pressão do Inter, uma pressão arame liso. Não corremos perigo de tomar um empate ou de tomar a virada ontem. Apenas uma bola foi em direção do goleiro Rossi, que ele defendeu e encaixou. Outras bolas foram bolas aéreas cruzadas na área, então sem perigo de gol. Então o Flamengo não flertou ontem com empate. O Flamengo jogou bem, poderia ter vencido por 2-0, principalmente nas ações do primeiro tempo. Bruno Henrique se mostrou que continua decisivo na Libertadores, no Brasileiro, em jogos importantes. Parece que o Bruno Henrique aparece no Flamengo, é impressionante. Golaço de cabeça ontem, com um bom cruzamento, né, de escanteio lá, batido pelo Luiz Araújo. O Luiz Araújo que parece que coloca a bola onde quer, mas infelizmente
O Luiz Araújo não sabe jogar de meio de campo, como ele ontem foi escalado ontem no lugar do De Arrascaeta. A gente viu no final do primeiro tempo, o Luiz Araújo pegou a bola, avançou com a bola, estava sozinho, só que demorou demais para fazer o passe ou para finalizar. A gente vê que as características dele fogem de meio de campo. Ele não é um jogador de meio de campo. A gente viu ontem nitidamente que na hora de dar o passe, a gente vê uma dificuldade técnica para na hora de dar o passe. Luiz Araújo é muito bom nas jogadas de linha de fundo, quando cruza na área, ou então quando puxa para o meio e finaliza no gol, tanto que ele finalizou e o goleiro Rocher fez uma boa defesa no primeiro tempo, e também no segundo tempo, quando o Flamengo foi fazer a primeira finalização depois dos 30 minutos de jogo. O Flamengo caiu muito no segundo tempo, né? No segundo tempo a gente viu que faltou controle de bola, controle de jogo. Faltou aquele jogador que coloca a bola no chão e cadencia a partida. E esse jogador estava suspenso ontem, que era o De Arrascaeta. Esse jogador que faltou no segundo tempo foi o De Arrascaeta. O Jorginho, infelizmente, jogou no segundo tempo muito marcado. Jorginho que jogou muito no primeiro tempo. Jorginho cadenciou o jogo, mandou, foi o maestro do meio de campo no primeiro tempo. Só que no segundo tempo ele foi marcado, mano. A partir do momento que o Inter marcou o Jorginho, acabou o meio de campo do Flamengo. Acabou o meio de campo. Infelizmente, o Pulgar tá machucado, De La Cruz tá machucado. Talvez o Felipe Luiz, faltou um pouco de leitura de jogo para o Felipe Luiz. De repente ele colocasse o Saul no meio de campo para tentar controlar o jogo ali, junto com o Jorginho. Mas o Felipe Luiz preferiu colocar o Cebolinha, né? Então colocou mais intensidade ainda. Eu acho que não era hora de colocar intensidade. A gente viu que o Plata estava cansado. Bruno Henrique já estava meio que cansado também. O Samuel Lino, que fez uma grande partida no primeiro tempo, no segundo tempo cansou também. A gente viu, foi nítido isso. E o Felipe Luiz demorou para assimilar isso aí, né? Demorou para assimilar, demorou para fazer as substituições do segundo tempo. Mas isso, cara, é o seguinte, nação. Nós vencemos o jogo por 1-0, mano. 1-0 o Flamengo venceu um jogo, é um jogo difícil, não é fácil. Libertadores, eu quero alertar a nação rubro-negra, Libertadores não é fácil, galera. Tanto que nós ficamos 38 anos sem vencer a Libertadores. Fomos vencer em 2019, mano. Fomos vencer em 2019, ficamos de 81 até 2019, 1981 até 2019 sem vencer a Libertadores. Fomos até 2018, fomos vencer em 2019, 38 anos sabe por quê? Porque não é fácil, galera. Enfrentamos o Internacional, um grande clube brasileiro. Parece que o Flamengo joga sozinho, parece que a torcida, uma pequena parte da torcida que reclama de tudo, parece que o Flamengo entra em campo sozinho, mano. Se o Flamengo, parece que é o seguinte, se o Flamengo não entrar, não dominar o time adversário os 90 minutos, não der uma goleada, parece que não serve de nada. Parece que vencer por 1-0 é como se tivesse perdido, mano. Ontem parecia que o Flamengo tinha perdido o jogo. Eu abri uma live aqui, só foi gente reclamando, pedindo fora Felipe Luiz, chamando Felipe Luiz de professor Pardal, chamando Felipe Luiz de aprendiz do técnico Tite. Pelo amor de Deus, mano, é insano isso. Chega a ser insano isso, cara. Parte da torcida do Flamengo só sabe reclamar, mano. Vamos parar com isso, nação. Flamengo não joga sozinho, mano. Tem um adversário do outro lado. Flamengo não vai dominar os 90 minutos, cara. Vê lá o Real Madrid. Real Madrid ganhou o que o ano passado? Ganhou o que esse ano agora? Ganhou o que esse ano o Real Madrid? Manchester City ganhou o que esse ano, cara? Então no futebol não é assim igual vocês acham não, cara. Tem que torcer pra basquete, pra tênis, porque aí o favorito vai vencer sempre. No basquete, no tênis, é isso aí, no basquete, no tênis, no vôlei, o favorito vai vencer sempre. No futebol não é assim, cara. Futebol é diferente, é por isso que o futebol é apaixonante. Pra galera que começou a torcer em 2019, quero explicar pra vocês que no futebol nem sempre o favorito vai vencer. É por isso que o futebol é contagiante, é por isso que o futebol é apaixonante. Então vamos colocar os pés no chão, mais humildade. Falta mais humildade à torcida do Flamengo, mano. É um desabafo que eu tô fazendo aqui, mano. Nas redes sociais, muita gente reclamando de rede social, cara. Fora Felipe Luiz, não presta pra nada. Mano, o Flamengo é o segundo time com mais vitórias no mundo esse ano de 2025. Só perde pro PSG. Desde que Felipe Luiz assumiu o Flamengo, ano passado, Flamengo é o time que mais tem vitória, o segundo time
com mais vitória no mundo inteiro, só perde pro PSG, mano. Flamengo faz sua melhor campanha no Brasileiro de pontos corridos. É a melhor campanha no Brasileiro de pontos corridos, cara. E nada tá bom pra torcida. Então, cara, vamos comemorar uma vitória. Contra o Mirassol, a torcida do Flamengo saiu reclamando. Ninguém comemora mais vitória do Flamengo. Parece que se vencer de 1 a 0 não presta. Vencer de 1 a 0 não, parece que tomou goleada. Então vamos comemorar um pouco as vitórias do Flamengo. Vamos ficar felizes com a vitória do Flamengo, cara. Ah, 1 a 0 foi pouco? Foi pouco. Poderia ter sido mais, poderia ter sido 2 a 0. Mas o Flamengo tem plenas condições de ir lá no Beira-Rio e vencer o Internacional, como aconteceu em 2019. Muita calma nessa hora, cara. Quando perder, quando for eliminado, aí, porra, tudo bem. Vamos reclamar, xingar, vamos criticar. Agora, a gente pode fazer uma crítica construtiva. Ah, Felipe Luiz, igual eu fiz aqui agora. Falei que Felipe Luiz demorou a substituir, mexeu errado, poderia ter colocado o Saúl no jogo, no meio de campo, para dominar o meio de campo, para prender mais a bola. Mas não fez isso. Então vamos criticar pontualmente. Agora falar que Felipe Luiz tem que ir embora, que não presta mais, que os jogadores são ruins, pelo amor de Deus. Cara, sinceramente, tem que parar mais com isso. Tem que ter mais humildade. A torcida do Flamengo precisa mais de humildade. É isso que tá faltando a essa torcida de 2019 que começou a torcer pro Flamengo. Mais humildade, mano. É isso aí. É o que eu peço pra vocês. E é o seguinte, nação, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Desabafei. Valeu, galera. Fui!